Os últimos dias haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Sejam muito bem-vindos. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, eu sou Maicon Silveira e você acabou de chegar no episódio da série onde a gente está estudando Mateus 24. Estamos aqui no episódio terremotos e desastres naturais que estão acontecendo no mundo. E você pode observar que a gente está no 5º episódio da série, onde estamos estudando segundo a palavra de Deus. Não é segundo a minha opinião, não é nada. É sobre a palavra de Deus, e que está escrito na Bíblia. Isso você pode observar com versículos aqui, ó, para você ir lá e conferir depois. Essa aqui é a versão NVI, ok, pessoal? Então, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, deixe seu comentário, o que você está achando da série. E ó, na descrição do vídeo tem os episódios para você conferir, desde o inimigo de Israel, rumores de guerra, princípio das dores, apostasia, entre outros que virão por aí, que é o falsos profetas, a grande tribulação. A gente vai estudar sobre o anticristo, selos, trombetas, taças, sobre o arrebatamento, quando é que vai ocorrer o arrebatamento segundo a palavra de Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu. Então vamos lá, gente. Você pode observar que está acontecendo no mundo muitos sinais, muitas questões que você tem que observar, que a Bíblia, gente, é muito certa. Ela é o jornal de amanhã. Só para você observar, tem desastres acontecendo o tempo todo. E a palavra de Deus diz em Mateus 24, será como o princípio das dores. E aqui eu deixei alguns versículos para a gente estudar, e deixei separado alguns sinais que estão acontecendo aí em todas as nações, desde aqui no Brasil e também no mundo todo. Observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Que é Jesus que está ensinando os discípulos, falando sobre a lição da figueira. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Presta atenção, gente, o reino de Deus está próximo. Agora chegou o momento de você escolher realmente ficar com Jesus, se afastar do pecado, andar na contramão do mundo, porque olha, os sinais estão aí. E Jesus está nos orientando aqui em Lucas 21, do 29 ao 33, continuando. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Vocês podem observar que esses sinais estão indicando que está próximo, né, a vinda, o retorno do nosso Senhor Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui são as palavras de Jesus e não passam. A palavra de Deus, gente, é o nosso manual de vida. Se você entender, o estudar a palavra é o que a gente deve fazer de mais importante nas primícias do nosso dia. E quando a gente estuda a palavra, Michael, eu não entendo a palavra, eu não estou conseguindo entender a palavra. Coloca a mão em cima da Bíblia e pede ao Espírito Santo que te dê discernimento da palavra, que te ensine, para que você possa ensinar outras pessoas, porque isso não é só para você, é para você repassar, é para a gente evangelizar uns aos outros, passar a palavra do nosso Senhor Jesus para adiante, para que haja um arrependimento genuíno, e tanto eu como você, nós nos arrependemos de verdade, de dentro para fora. E ainda continuando nos desastres naturais e nos sinais, mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui, gente, você pode observar em Atos 2, do 19 ao 21. Então, se você invocar
o nome do Senhor, a palavra de Deus nos promete que seremos salvos, mas é o nome do Senhor Jesus. Só é salvo através do nome do Senhor Jesus. Ele construiu uma ponte para que a gente chegue até o Pai. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai se não for por Ele. E você vai observar que esse sinal que em Atos está descrevendo, o sol se tornará em trevas e a lua em cor de sangue, aconteceu. E você já deve ter ouvido falar. Sim, houve um eclipse lunar total, também conhecido como lua de sangue. Olha, gente, como a Bíblia é o jornal de amanhã. Que foi visível no Brasil na madrugada de sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Aqui a gente vai passar por várias datas aqui para você observar os princípios das dores. Será como as dores de parto. E em 14 de março de 2025 o fenômeno ocorreu quando a Lua passou pela sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade avermelhada. O eclipse atingiu a totalidade total às 3h58 no horário de Brasília. E você vai observar, eu preparei um vídeo aqui, tem vários vídeos aqui, gente, e nesse vídeo vai ter aqui um jornalista da CNN aqui falando sobre isso aí. Vamos lá observar. Contamos agora o que aconteceu durante a madrugada há poucas horas. Um eclipse total da Lua que pôde ser observado em todo o Brasil. O fenômeno é considerado raríssimo e também é chamado de lua de sangue, devido à cor avermelhada que o satélite natural assume ao ser encoberto pela sombra da Terra e deixar de receber diretamente a luz do Sol. O eclipse pôde ser visto em todo o território brasileiro. Ele também foi transmitido ao vivo no canal do YouTube do Observatório Nacional. De acordo com a Climatempo, o estado do Espírito Santo, a maior parte de Minas Gerais, Bahia e Goiás foram os estados com melhor visibilidade do eclipse. Então você pode observar, o resto ela só está falando ali sobre a visibilidade desse eclipse. Ele atingiu o pico ali às 3h58 da madrugada. Quem nunca acordou às 3 horas da manhã para orar e deu aquela vontade, o Espírito Santo tocando no coração para você acordar das 3 horas da manhã em diante? Então é muito interessante aqui esses sinais. E aqui, ó, isso aqui, ó, acontecendo agora, mas que a Bíblia está falando dela em Atos. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Olha que interessante, gente. Isso aqui é uma prova, né, de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, nosso GPS. E você vai observar que ocorreram diversos desastres naturais, né, entre 2005 até 2023, mas eu vou falar de 2024 e 2025 também. Mas aqui, gente, uma onda de calor terrível que ocorreu na Europa, né? E esse impacto desse calor da Europa também está acontecendo agora em 2025, gente. Um tsunami no Oceano Índico. Então você vai ver que a Terra, ela geme. A Terra, ela está dando sinais da vinda do nosso Messias. Só para você entender que a gente deve ficar atento aos sinais, eu preparei um vídeo aqui do tsunami que ocorreu em 2004. Observa. Essa força elevou em 20 metros o fundo do mar e deslocou bilhões de toneladas de água, o que provocou o tsunami, ou seja, as ondas gigantes. A medição da intensidade do terremoto foi mais tarde revisada para 9,3, o que fez dele o terceiro maior já registrado. É o que os geólogos chamam de terremoto monstro. Os relatos de quem sobreviveu dão a dimensão do pânico. Então você vai observar, gente, que aqui, ó, foi um terremoto terrível. Isso foi um deles, o que está ocorrendo agora. Em 2005, logo na sequência, a Terra deu mais um sinal. Um furacão chamado Katrina. Esse furacão, ele devastou ali. E você vai observar que a fúria vem da natureza. Para comprovar, né? Eu adiantei o vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em 29 de agosto, as ondas gigantes do Katrina causaram 53 buracos nas estruturas de proteção às inundações. Isso fez com que 80% da cidade ficasse debaixo d'água.
Nova Orleans tinha um sistema de diques para proteger a cidade de um furacão e especialmente da enchente e das ondas gigantes. Mas esses diques foram construídos anos atrás e não eram altos o suficiente para aguentar um furacão mais potente. Pois é, com a vinda do Katrina, os diques foram colocados à prova. E como as ondas gigantes e o vento... Então, só para você observar, foi tão forte que os diques, né, que eles colocaram, as barreiras de proteção, não resistiram, gente. Então, por mais que tentam, os sinais estão aí. E não é só esse sinal, não, gente. Em 2008, o ciclone Inaris, lá na Britânia, o terremoto, né, na China, erupção vulcânica na Islândia, inundações no Paquistão em 2010. Gente, aqui, ó, olha as datas aqui para você conferir. Pode pesquisar aqui sobre cada um desses eventos. Não dá para mostrar um vídeo de cada um deles, senão a gente vai demorar muito tempo aqui com o vídeo, mas você vai observar que existe um padrão aqui, ó, de sinais acontecendo. Lá de 2003 até 2025, eu vou te mostrar cada um desses sinais. E são todos naturais, ciclones, terremotos, inundações onde não ocorre, lá no Paquistão, gente, inundações, terremotos na Nova Zelândia, seca. Você também vai observar também isso aqui em 2011, em 2010, e olha a sequência de data, ó. Em 2012, ó, mais um furacão chamado Sandy, em 2015 um terremoto no Nepal, em 2018 um tsunami, em 2019 ciclone, e aí você vai observando, gente, que aqui em todos os países está ocorrendo, né? Aqui teve um desastre natural a partir das chuvas, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, que foi no Rio Grande do Sul. Então você vai observar que existe aqui, ó, datas comprovando as dores do parto, os desastres naturais que é falado na Bíblia. E terminando aqui com tsunami, com terremoto que ocorreu ali na Turquia, né, em 2023. E você pode observar, pode dar uma pausa nesse vídeo e olhar detalhe por detalhe para você entender o que está acontecendo. Em 2024, deu mais sinais ainda. Você vai observar que houve uma chuva torrencial tão grande que as barragens do Rio Grande do Sul, né, causou ali um desastre terrível na cidade. Você acompanhou, né, as inundações do Rio Grande do Sul. Uma seca muito grande ali na Amazônia, ondas de calor terrível na Europa e no Brasil, terremoto no Japão continuando, inundações na Europa, isso aqui em 2024, pessoal. E inundações também no Afeganistão e Paquistão. Furacões nos Estados Unidos, gente. Super tufão. Gente, coisa que nunca foi dito. E você ainda vai observar que agora, em 2025, em julho, ocorreu mais uma vez. E dessa vez, gente, um terremoto na Rússia. E olha aqui o que o jornal, né, da Record está falando sobre isso. Um destaque internacional: países da América do Sul se preparam para um possível tsunami causado pelo forte terremoto que atingiu o leste da Rússia ontem à noite. Peru, Chile, Equador e Colômbia emitiram alertas e recomendaram a retirada de moradores em quase toda a faixa litorânea. O terremoto de 8,8 de magnitude foi o mais forte desde 2011. Na Rússia, perto do epicentro, houve relatos de danos e ondas de até 5 metros. O Japão e o Havaí também registraram tsunamis, mas afrouxaram os alertas na manhã de hoje. Não há registro de mortos ou feridos até o momento. Gente, observaram isso? Olha o que está acontecendo. Isso aqui em julho de 2025. Olha que terrível. E isso estão todos em alertas com tsunamis que poderão acontecer, né? E aí, o que a palavra de Deus diz para nós ali em Mateus 24? Nação se levantará contra nação. Não está havendo guerras aí em Israel e em outros países? Guerra fria, gente. E o reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será só o início das dores, gente. Aqui em Mateus 24, 7, 8. Então aqui, gente, só para você observar que esse estudo do Mateus 24, que é só o Mateus 24 que a gente está estudando, e todos os links que ele tem em toda a Bíblia, você vai entender que é muito poderoso esse livro que
Foi o manual de vida que Deus nos deu. Imagine que algo caiu do espaço aqui para nós, algo que vem do reino de Deus para nós aqui, que é muito importante, que tem muita gente deixando pegar poeira aí nas suas estantes, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que, olha, gente, é o jornal de amanhã. E você vai observar que nos últimos dias ocorrerão também outros sinais, além de sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais na terra, né, terremotos, entre outras coisas que estão ocorrendo, também vai vir sinais. E você pode observar em Atos 2, 17 ao 18, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Gente, você não já observou tantos vídeos na internet com crianças pregando a palavra de Deus, falando Jesus está voltando? Tantos vídeos de pessoas, olha, eu sonhei que Jesus estava voltando, eu sonhei com isso ou com aquilo outro. Então você vai observar que isso já está acontecendo. Sobre os meus servos e minhas servas, ele está falando os homens e as mulheres, derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Quantas profecias você está vendo hoje que está ocorrendo e realmente está acontecendo, porque a profecia ela só é verdadeira, só vem de Deus quando acontece, né? Então você está vendo que isso aqui também é um dos sinais, mas não para por aí. Depois que tudo isso ocorrer e que estiver aí o anti-Messias reinando, ele também fará sinais e maravilhas. Os falsos sinais do maligno, também para a gente observar nesse estudo, são sinais. E realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo no céu e a terra à vista de todos os homens. Apocalipse 13. Olha que interessante esse número aqui também. É interessante. A vinda desse perverso é segundo a ação do Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, ou seja, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não querem saber da palavra de Deus, os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor de Jesus, porque ele morreu por nós, um amor tão grande, né? A verdade que poderia ter salvado eles, ou seja, nos salvado. Se você rejeita Jesus, você está rejeitando o amor dele, que ele sofreu todo o pecado do mundo sobre ele naquela cruz. O pecado foi tão grande que Deus é santo e não pode estar junto com o pecado, que Jesus ainda grita, Deus, por que me abandonaste? Porque Deus é santo. E quando o pecado do mundo estava sobre Jesus, Deus teve que se afastar de Jesus por um momento, porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus na cruz. E ele morreu para nos salvar. E continuam os falsos sinais. Por essa razão, Deus lhe envia o poder sedutor. Ou seja, Deus deu permissão, né, para que esse poder sedutor do maligno, né, venha enganar os dele e não os do Senhor, porque os do Senhor ele guardará a noiva no deserto. O sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creiam na verdade. Olha que interessante, a verdade, né? E conheceis a verdade vos libertará. Então você está entendendo aqui que ele está falando da verdade. Vamos voltar aqui, ó, a verdade aqui novamente, e olha a verdade aqui novamente, ou seja, é a verdade, a palavra de Deus. O que Deus fala é o que é certo, é o que devemos seguir. Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso em 2 Tessalonicenses do 2 ali, do 11 ao 12. E você vai observar que Deus está nos avisando. Deus está nos mostrando sinais de todos os lados, de todas as maneiras possíveis. Deus está tendo a paciência conosco para nos resgatar, porque ele ama a gente, ele nos ama. O Senhor Jesus, ele nos ama tanto que ele enviou o seu Filho unigênito para sofrer por nós numa cruz, pelado, crucificado, sangrando,
morrendo por nós, pelos nossos pecados, para que a gente chegasse a Deus. Então pense sobre isso. Se você tem alguma pendência com Deus, peça perdão a Jesus, se volte, se reconcilie com Ele, busque uma igreja, busque participar dos cultos, busque aprender sobre Deus, busque ler a palavra de Deus enquanto ainda há tempo, porque será como nos dias de Noé. Lá o povo estava dançando e festejando e se dando em casamento, e a porta da arca estava se fechando. Então você vai observar que continua. Nos próximos episódios vamos falar sobre os falsos profetas e ensinamentos. Depois vem a grande tribulação, depois vem o anticristo, selos, trombetas e taças, o arrebatamento, gente. Quando é que vai ocorrer esse arrebatamento? Segundo a Bíblia, tá, gente? Tudo segundo a palavra de Deus, que você pode observar que eu estou sempre adicionando aqui para você estudar, porque esse aqui é estudo, né? Essa nossa célula online aqui que a gente tem, esses nossos estudos, tem tudo versículo bíblico, que é para você estudar junto comigo e para você entender o que está escrito. E é claro que é muito importante também que você participe de discipulados ali na igreja, para você aprender mais, para você entender. Depois, é claro, vai ter muitos estudos aqui nesse canal. Por isso que eu peço que você se inscreva no canal, marque o joinha e deixe o seu comentário, o que você está achando aí dos sinais do fim, dos terremotos, dos desastres naturais que está acontecendo, né? E que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, na sua mente, e venha abrir os seus olhos. Como diz, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, eu te vejo no próximo episódio.